Pai do Senhor, queridos, boa noite. Nós estamos aqui para começar mais uma aula do nosso curso de Teologia e Liderança Avançado da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Quero agradecer aqui pela sua presença, louvar a Deus pela sua vida e pedir que você fique conosco aí nos próximos 60 minutos para que a gente venha juntos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Hoje nós estamos encerrando esse módulo que é a liderança cristã e a partir da próxima semana as nossas aulas serão novamente lá na nossa igreja, na primeira e na terceira segunda-feira do mês. E eu quero convidar você que é meu aluno a estar ali comigo. Nós vamos começar a aula um pouquinho mais cedo. Nós começávamos sempre às 20 horas, nós vamos começar agora às 19 horas e 30 minutos. Mas também vamos terminar um pouquinho mais cedo. Em vez de 21h30, nós vamos terminar às 21 horas, ok? Então, vamos orar agora agradecendo a Deus por este momento, por esta oportunidade que Ele nos dá de nós aprendermos um pouco mais da Sua Palavra. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos é dada, de nós aprendermos de Ti, da Tua Palavra e daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Quero te agradecer pela vida dos meus alunos e das pessoas, Senhor, que vão acessar essa live e depois este vídeo que também estará disponível lá no YouTube, para que possa ter a sua edificação espiritual, o seu crescimento ministerial e a sua capacitação para te servir, ó Pai. Quero te agradecer por todos aqueles que o Senhor tem dado o privilégio e a oportunidade de aprender de Ti, porque fomos chamados, meu Deus, para pregar o Teu Evangelho e anunciar o Teu Reino, e queremos fazer isso da melhor forma possível. Me capacita para transmitir agora o ensino, essa aula, e capacita os Teus filhos, ó Pai, a receber e colocar em prática aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. É esse meu pedido, a minha gratidão, no nome de Jesus. Amém. Se você puder, compartilhe essa live aí na sua rede, e você vai conseguir alcançar outras pessoas com esse instrumento muito importante que é a Palavra de Deus através das mídias sociais. Bom, queridos, durante todo esse mês a gente vem falando sobre o assunto, o módulo desse mês do nosso curso é a liderança cristã. E nós estamos apontando caminhos se baseando nos valores do reino de Deus. A gente já falou bastante sobre diversos assuntos dentro da liderança. Falamos que liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum. Falamos também que líder é aquele que recebe uma responsabilidade e assume o compromisso de levar um grupo de pessoas a um objetivo. Tratamos também que para que o líder seja eficiente e eficaz naquilo que ele realiza, ele precisa passar por um processo de aprendizado contínuo no trato com as pessoas, porque é para elas que nós estamos voltados o tempo todo para realizar a obra de Deus. Falamos também que a liderança ela faz parte da vida e toda equipe, por menor que seja, ela tem sempre um líder na frente. E trouxemos nas outras aulas uma definição do que é o líder, que é aquele indivíduo que comanda, orienta em qualquer tipo de ação, empresa ou linha de ideias. Ele é o guia, é o condutor, é aquele que representa um grupo ou até mesmo uma corrente de opiniões. Tratamos também que a palavra que melhor define liderança, e aí nós trouxemos uma pessoa muito importante para trazer essa definição, que é o John Maxwell, que é um grande especialista em liderança e em treinamento de pessoas nesse viés em todo o mundo. John Maxwell vem há mais de 3 décadas treinando líderes em vários segmentos da sociedade, segmento político, segmento religioso, segmento profissional, ONGs, enfim, é uma pessoa que tem uma vasta experiência neste ramo de treinar pessoas para serem líderes melhores. E ele diz que a palavra que melhor define a liderança é influência. Então nós poderíamos resumir o que é liderança. Liderança é influenciar. Então é levar as pessoas a colaborar com o projeto apresentado pelo líder de forma voluntária e espontânea. Falamos também que existem muitas distorções no entendimento do que seja um líder. E disso nós tratamos praticamente uma aula toda, falando que essas distorções devem ser conhecidas pelas pessoas que lideram para serem evitadas.
Falamos também que quando nós tratamos de liderança cristã, que é o título, é o tema desse módulo do mês de abril, nós falamos que é a liderança exercida pelo cristão, é ser escolhido por Deus e ser dirigido por Ele, e é ser também por Ele capacitado. Então a liderança cristã, ela está muito ligada a nós recebermos os valores de Deus no nosso coração e compartilharmos esses valores enquanto nós lideramos as pessoas, baseado em tudo aquilo que Jesus ensinou e tudo aquilo que Jesus viveu. Falamos também que a Bíblia ela é repleta de exemplos de liderança, no quesito família, no quesito administração da igreja, no exercício do ministério cristão, no pastorado das pessoas, no ensino da palavra, na música, enfim, a Bíblia Sagrada é cheia de exemplos de pessoas que lideraram com muita, digamos assim, com muita propriedade, fazendo uso dos recursos espirituais, mas também dos recursos humanos. Nós entendemos que os recursos espirituais nós só podemos encontrar em Deus e na sua palavra, mas nós temos ao nosso redor muitas pessoas que estão humanamente capacitadas a nos ensinar também princípios e valores para que a nossa liderança possa ser ética, bíblica e fundamentalmente eficaz. Falamos que a Bíblia fala de vários líderes em diversos segmentos e demos alguns exemplos. Falamos sobre José, falamos sobre o exemplo de Josué, o grande exemplo do rei Davi, demos exemplos de profetas e de sacerdotes, como Samuel, que foi profeta, sacerdote, juiz. Demos o exemplo aí de Daniel e Timóteo, que mesmo sendo jovens, já foram grandes influenciadores do seu tempo e da sua época. Mesmo numa época em que não existia nenhum tipo de mídia social, não existiam os grandes mecanismos de telecomunicação e de rádio, difusão, e mesmo assim eles conseguiram influenciar profundamente não só a sua geração, mas impactaram outras também. Porque até hoje, quando nós lemos a Bíblia, nós somos impactados pela capacidade desses homens e também dessas mulheres. Porque nós tivemos mulheres como Débora, na época dos juízes, nós tivemos mulheres como Sara, como Raquel, e que foram mulheres que na época, como Sara, na época do patriarcado, elas já foram uma grande influência positiva no seu tempo. Nós temos uma mulher anônima na Bíblia, mas que foi de fundamental importância na época pré-diluviana, que foi a mulher de Noé, que a Bíblia nem cita o seu nome, mas com certeza sem o poder de liderança dela, do lado de Noé, os seus filhos, Cã, Jefté, os seus filhos nunca seriam o que foram, né? Sem Cã e Jafé, melhor dizendo. Enfim, nós aprendemos através da palavra de Deus que a liderança cristã ela é uma liderança baseada nos valores do reino de Deus e por isso retira da Bíblia Sagrada toda a sua sustentação. Depois nós pegamos uma aula e falamos quase que toda a aula sobre a pessoa central do cristianismo, que é a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Ele foi e é para nós o maior exemplo de liderança servidora. E nós demos aqui algumas características dessa liderança de Jesus Cristo. Nós dissemos que Ele comunicou uma mensagem clara, ou seja, Ele era muito claro naquilo que Ele falava, de tal maneira que a mente dos seus discípulos que foram caminhando com Ele, que se tornaram apóstolos, foi ficando cada vez mais clara qual era a mensagem que eles deveriam absorver e depois compartilhar. Falamos que Jesus Cristo delegou uma missão para esses discípulos, para esses apóstolos e depois para a própria igreja, que era pregar o Evangelho. Falamos também que Ele inovou o seu tempo quando Ele rompeu com tradições arcaicas. Ou seja, a tradição é algo bom, desde que ela não se torne arcaica. O que é algo arcaico? É algo que perde o seu valor. Ninguém vive sem tradição, porque a tradição fala do nosso passado. Mas quando essa tradição, em vez de ajudar, ela começa a nos atrapalhar, ela se torna algo arcaico. Aí a liderança cristã precisa inovar, trazer novos pressupostos, sem abrir mão dos valores do reino de Deus e da sua palavra. Falamos também que Jesus motivou esta equipe que Ele escolheu e elegeu e enviou, quando Ele envia sobre eles o Espírito Santo.
sem o Espírito Santo, esta equipe nunca seria tudo que ela foi, porque o Espírito Santo potencializou as capacidades, as competências que esses líderes tinham. Eles se tornaram líderes sobrenaturais, quando eles saíram da esfera do humano, natural, para a esfera do divino, do sobrenatural. E aí eles começaram a ter uma nova visão do que era o reino de Deus e como ele deveria ser implantado. Falamos também que Jesus planejou e deu ordens específicas para esses discípulos que ele elegeu como seus líderes sucessores. E concluímos a aula naquele dia falando que Jesus escolheu uma equipe que começou com 12 homens, chegou a 70, quando ele ressuscitou já era 500 e hoje são tantos como a areia da praia. Isso significa o quê? Que o projeto de Deus no quesito liderança é sempre formar mais líderes. E é por isso que nós estamos aqui nesse papel fundamental, que é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Este é o objetivo central da nossa Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. É fazer com que você, nosso aluno, seja um líder melhor dentro da esfera do reino de Deus e possa ser muito mais atuante e colher muito mais fruto no seu ministério cristão. Nós falamos também que essa liderança cristã ela tem que ter alguns pressupostos que são inegociáveis. O amor a Deus, a capacitação que vem do céu, o caráter íntegro. Existem algumas esferas da liderança que o pessoal não liga muito para caráter não, mas no reino de Deus é fundamental um caráter íntegro para você fazer a obra de Deus. É necessário fé, porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Falamos que precisa haver uma submissão, primeiro a Deus e depois aos nossos líderes, porque todo líder está debaixo da autoridade de alguém, ou pelo menos deveria. Ah, pastor, mas eu sou líder de uma igreja independente. Pois mesmo nessa igreja independente, é interessante você levantar uma diretoria, um conselho pastoral, um presbitério, um episcopado, uma equipe para quem você vai prestar conta. Porque a prestação de conta para essa equipe vai ser saudável para o seu ministério cristão, para o seu ministério como um líder que quer seguir o exemplo de Jesus. Falamos também sobre a importância do autoconhecimento. Todo líder precisa se conhecer para que ele possa desenvolver um bom trabalho com as outras pessoas. E concluímos aquela aula falando sobre autodisciplina e autodomínio. Se eu não fizer a gestão do meu próprio eu, através da disciplina e do domínio próprio, dificilmente eu conseguirei liderar alguém. Quem lidera os outros, primeiro precisa liderar a sua própria vida. E falamos ainda sobre algumas outras características como obediência, maturidade espiritual, humildade, iniciativa para assumir responsabilidades e principalmente, queridos, se tem uma marca que todo líder tem, todo líder, digamos assim, todo líder bem sucedido, seja ele na esfera política, religiosa, social, eclesiástica, todo líder cristão ou todo líder não cristão bem sucedido, ele tem uma característica que liga todos eles. É uma coisa chamada perseverança. Ninguém conseguirá ser uma pessoa bem-sucedida na vida, independente até de ser líder ou não, líder cristão ou não líder cristão, se você não for perseverante. Você precisa perseverar naquilo que você faz. Tem gente que diz assim, eu estou cansado de recomeços. Bom, se você está cansado de recomeços, você precisa terminar aquilo que você começou. Nós, infelizmente, e aqui isso faz parte da cultura do brasileiro, nós abandonamos os nossos projetos muito cedo. E às vezes eles não dão certo, não é porque a gente não tem capacidade, é porque a gente não persevera. Todo sucesso não é construído da noite para o dia. Todo grande sucesso é fruto de um trabalho de muitos anos. Aliás, é um dos grandes problemas da liderança brasileira em todos os segmentos. Qualquer probleminha que tem, manda embora o líder. Se nós olharmos para a política é assim, se nós olharmos também para o ambiente eclesiástico é assim, se nós olharmos para o ambiente empresarial é assim. Muitas das vezes o problema não está no líder, muitas das vezes o problema está na equipe. Então, demitir o líder não deveria ser uma das primeiras prioridades de quem é o gestor máximo, devia ser uma das últimas. Então, é importante tanto da parte de quem delegou,
quanto da parte daquela pessoa que recebeu a delegação para liderar, perseverar. Tem um artigo do pastor Ricardo Agreste chamado Mochileiros da Fé. Ele fala do trânsito que existe hoje nas igrejas evangélicas, muito grande. A maioria dos líderes cristãos, infelizmente, muda muito de igreja. E nessa mudança, às vezes, a gente não consegue construir raízes e ser discipulado para realizar um grande trabalho para Deus. E aqui eu não estou mandando indireta para ninguém, estou tratando de um problema que é presente em todas as igrejas. Eu já mudei de igreja, não estou falando que isso é um problema. Estou falando que nós precisamos aprender a perseverar. Se nós quisermos ter êxito naquilo que estamos fazendo, precisamos de perseverança. Falamos também sobre os 5 pilares do serviço cristão, que é Deus quando chama, Ele tem um trabalho para lhe confiar. Deus quando chama, tem um local para você servi-lo. Deus quando chama, capacita. Deus quando chama, recompensa. Deus quando chama, tem a solução para os problemas. São aqui alguns pilares do serviço cristão que nós tratamos em uma aula. Depois falamos sobre as atribuições do líder cristão, que é planejar, organizar, dirigir e comandar, coordenar, controlar e avaliar. Tudo isso nós fizemos em aulas passadas. E terminamos a aula passada falando sobre o foco do líder, que precisa ser nas pessoas, mas também nos objetivos. E tratamos do assunto da comunicação, que também é muito importante para o líder ter êxito no seu trabalho. E fechamos a aula falando sobre alguns princípios de liderança e chegamos até a administração eclesiástica, onde tratamos das finanças, das pessoas e dos métodos, que são os 3 pilares da liderança cristã. Ok? E não só da liderança cristã, mas da liderança como um todo. Tudo isso que eu falei agora nesses primeiros minutos, você encontra detalhado nas nossas 4 últimas aulas sobre liderança cristã, que já estão lá no nosso canal no YouTube, que você pode entrar lá e acessar uma a uma. Nós dividimos esse material que passamos para você agora de forma resumida em 4 aulas de duração de 1 hora. Hoje nós vamos enfatizar aqui a questão da igreja e a necessidade de liderança. E aqui nós vamos fechar o nosso módulo, ok? Então, todas as definições bíblicas de igreja, ou a maioria delas, revelam a necessidade de liderança e administração. O que eu falei até aqui foi um resumo das últimas 4 aulas. Daqui para frente é o material de hoje. Então, a Bíblia chama a igreja primeiro de corpo de Cristo. Quando falamos de corpo, nós falamos de vários membros que têm uma cabeça. Então isso remete à ideia de liderança. Para pensar. Às vezes o corpo está sadio, mas quando a mente está adoecida, o corpo não consegue atuar bem. Nós vemos casos de pessoas que o corpo dela às vezes está adoecido. Tem pessoas que ele sofreu, digamos, uma enfermidade na coluna e ele perdeu os movimentos da cintura para baixo. Essa pessoa ela está limitada no seu poder de ação, mas se a cabeça pensa bem, ela consegue ainda realizar muitas coisas. Outras pessoas perderam o movimento, se tornando tetraplégicos. Eles não funcionam aqui, os seus membros, com ordens da mente, daqui para baixo. Mas se a cabeça está boa, nós conhecemos casos de pessoas que ganharam já até prêmio Nobel, mesmo sendo que o seu corpo físico não está bem, a cabeça está boa. Isso traz para nós uma ideia de liderança. Então o que nós precisamos aprender? A igreja ela tem uma necessidade de uma cabeça, ou seja, de uma liderança sadia. Quando a liderança adoece, a igreja em si acaba adoecendo também. É por isso que Jesus tratou tanto durante todas as escrituras sagradas da saúde espiritual dos líderes. Porque todas as vezes que os patriarcas, todas as vezes que os juízes, todas as vezes que os reis de Israel, eles adoeciam no sentido espiritual, a liderança da nação, a liderança de um grupo de pessoas que era o patriarcado, ou a liderança regional de Israel através dos juízes, ficava comprometida. Então, a necessidade de liderança na igreja hoje, ela é fundamental, como ela foi em todos os tempos.
Só que hoje nós temos grandes inimigos que estão se avolumando. E nós como cristãos, nós como líderes cristãos, precisamos buscar saúde espiritual. Porque nós somos um corpo. Você que é líder de uma igreja, ou de um departamento da igreja, ou faz parte de um corpo de liderança na igreja, é necessário que você tenha saúde espiritual, para que você possa conduzir bem a sua equipe. Jesus chegou ao ponto de dizer para a liderança religiosa de Israel, ele falou, olha, vocês estão cegos, e cegos vocês guiarão outros cegos, e ambos vão cair aonde? No buraco. Então, como líderes cristãos, nós temos uma necessidade de líderes cristãos sadios. Então, como corpo, isso remete à ideia e à necessidade de um líder. A Bíblia também nos chama de casa de Deus. Gente, para pensar. Toda casa que não tem liderança, existe um sofrimento na família. Por quê? Porque tudo que existe na vida, já aprendemos isso, precisa de liderança. No caso de uma casa, no caso de uma família, que são duas ilustrações também que a Bíblia usa para tratar o seu povo, demonstra a necessidade de liderança. A Bíblia também fala que nós somos templo. E quando a Bíblia chama a igreja de templo, ela faz uma referência ao templo no Antigo Testamento. Eu não sei se você se lembra. Haviam 12 tribos em Israel. Dessas 12 tribos, uma tribo, que era a tribo dos levitas, não recebeu possessão em nenhuma parte de Israel, mas recebeu cidades para tomar conta do aspecto religioso de Israel e espiritual. E eles eram responsáveis também pelo templo em Jerusalém, que era o centro da adoração e do culto a Deus. E esta família dos levitas tinha uma família, que era a família de Arão, que era responsável pelo sacerdócio. E eles lideravam o culto, a adoração, as cerimônias, as liturgias, todo o aspecto espiritual da nação. Então, quando a Bíblia diz que nós somos templo de Deus, que a igreja, o povo dele é templo, também remete à ideia de liderança. Então, existe uma necessidade de nós valorizarmos a ideia da liderança na igreja e trabalharmos o seu desenvolvimento e o seu aperfeiçoamento espiritual. Então, qual que é o propósito da igreja? A igreja é uma comunidade formada por Cristo em benefício do mundo. Do mundo que eu falo são as pessoas. Ou seja, Deus, quando edificou, Jesus disse, edificarei a minha igreja. Quando ele edificou a sua igreja, a ideia dele é que ela tivesse um propósito. E esse propósito fosse voltado para as pessoas. Então, queremos incluir aqui apenas 4 propósitos da igreja. A igreja tem vários, mas tem 4 que saltam das Escrituras Sagradas para a nossa visão e para o nosso colo. Primeiro propósito da igreja, que necessita de liderança, a evangelização. Porque foi a ordem de Jesus evangelizar o mundo e fazer novos discípulos. Isso está lá em Mateus 28, 19 e Atos capítulo 1, versículo 8 e Marcos 16 e 15 em diante. Então, esses 3 textos remetem a nós a ideia de evangelização. Toda igreja ela tem que ter uma visão evangelística. Quando nós abrimos a porta da igreja e começamos um culto, a visão tem que ser ganhar vidas. O louvor, a palavra, o trato, tudo que acontece ali tem que ser pensado no primeiro propósito nosso como igreja, evangelizar. Mas não é só esse o propósito, tem um segundo propósito da igreja, que é a adoração. Quando os crentes adoram a Deus, eles são invariavelmente abençoados e espiritualmente fortalecidos. Se você pegar a Bíblia lá no livro na carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que alguns capítulos, como o capítulo 10, 11, 12, eles são dedicados, capítulo 13, 14, são dedicados a orientar como deveria ser o nosso culto. Porque a Bíblia fala que o nosso Deus ele é um Deus de paz e não de confusão. Então, nesse culto nós estamos adorando a Deus de forma coletiva. Então, o primeiro propósito da igreja é evangelizar. O segundo propósito é adorar. Se na evangelização a prioridade é alcançar quem está perdido, na adoração a ideia é louvar, bendizer, glorificar e agradecer a Deus
por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele nos faz. Terceiro lugar, a igreja ela deve ter um olhar voltado para a edificação. Vamos recapitular? Evangelização, adoração, terceiro lugar, edificação. Um terceiro propósito da igreja é ser uma comunidade edificante. Na evangelização, a igreja focaliza as pessoas que estão lá fora, no mundo. Na adoração, ela volta-se para Deus. Na edificação, ela atenta para si mesma. Então, o que eu devo pensar como líder cristão? Se eu estou tocando uma comunidade de fé, eu preciso pensar, o meu olhar precisa ser voltado para fora, para quem não é cristão. Meu olhar deve ser voltado para cima, para Deus, mas o meu olhar deve ser voltado também para dentro. Quando eu olho para dentro, eu devo pensar em maneiras de edificar as pessoas, através do ensinamento da palavra, através do discipulado, através do próprio louvor. Quando nós estamos cantando a Deus na igreja, as letras devem refletir não só a nossa adoração ao Senhor, mas a palavra expressa nas Escrituras que vai trazer edificação para quem ouve, evangelização para quem ouve. Ou seja, tudo que for promovido dentro da igreja deve ter esses três pilares de propósito: adoração, evangelização e edificação. Mas existe um quarto grande propósito da igreja, é o que nós chamamos de responsabilidade social. A igreja também é chamada a ser uma comunidade com solicitude e responsabilidades sociais. Querido, se você pegar a carta de Paulo, a carta do apóstolo Tiago, você vai ver que nos seus 5 capítulos ele vai trabalhar muito essa questão do olhar da igreja para as pessoas, não só no sentido espiritual, que é a prioridade, ganhá-las para o reino de Deus, edificá-las para serem bons discípulos, enviá-las para ganhar outras pessoas, só que precisa haver também uma preocupação com as pessoas que estão vivendo aqui de forma mais frágil, de forma mais debilitada, de forma mais desamparada. Isso fala da nossa responsabilidade social. Tiago chega ao ponto de dizer que se alguém bater na tua porta com fome, você orar por ele, o abençoar e mandar ele embora, está faltando no seu ou no meu coração o amor de Deus. Então a igreja ela exerce um papel espiritual na terra, mas ela exerce um papel social também. E aqui tem um detalhe muito interessante. Tem pessoas que acham que para ele influenciar as pessoas no sentido social, ele precisa abrir uma ONG. Ele precisa iniciar um projeto, digamos assim, vigoroso de ajuda aos pobres e necessitados. Queridos, já tem muita gente fazendo coisa boa. Não existe a necessidade, lógico, se você tem uma chamada, tem um sonho, tem um desejo no coração, você pode iniciar algo novo. Mas, caso contrário, você pode procurar alguém que já está trabalhando nisso. Existem várias organizações não governamentais, eclesiásticas e para-eclesiásticas. Algumas que a fundamentação dela é eclesiástica, ela está ligada a igrejas, outras que não estão ligadas a igreja nenhuma, mas que estão fazendo um trabalho social fenomenal. Distribuição de cesta básica, socorro de pobre necessitado, cuidado com drogados, com pessoas que são dependentes químicas, cuidados com pessoas que vieram da vida da prostituição, cuidados com pessoas que estão enfermas. Você sabia que tem muito hospital no Brasil que ele funciona de forma filantrópica? Ele não tem auxílio muitas vezes direto o tempo todo do governo. Ele não é uma instituição privada que vive de convênios médicos, mas é uma instituição filantrópica, vive de doações das pessoas. Então a igreja precisa ter esse olhar também. Pensando nisso, muitas denominações fundaram escolas, fundaram faculdades, abriram trabalhos como esse que nós fazemos, que é a Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, que tem a ideia de ajudar as pessoas não só no aspecto espiritual, mas também no aspecto social. Porque quando você aprende algo, aquilo influencia todas as áreas da sua vida. Então, enfim, a igreja precisa trabalhar em cima desses 4 propósitos. E para isso ela tem que trabalhar a ideia de liderança. Não só no sentido espiritual, vou falar novamente, mas no sentido amplo e integral. Então vamos recapitular lá. Como igreja nós temos o primeiro propósito, evangelizar. Como igreja nós temos um segundo propósito, adorar.
Como igreja nós temos um terceiro propósito, edificar. E como igreja nós temos um quarto propósito, que é a responsabilidade social, que é socorrer os necessitados. Para nós fecharmos aqui a nossa aula, nós vamos falar sobre o líder também e o seu relacionamento com o tempo. Gente, vamos parar para pensar. Nós, como líderes cristãos, costumamos dizer: eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para me aperfeiçoar. Eu não tenho tempo para aquilo. Mas se você parar para pensar e fizer uma análise crua e nua da sua vida, você vai ver que tudo o que é considerado prioridade, a gente dá um jeito de arrumar um tempo. Esses dias eu estava vendo no jornal e um cidadão estava falando que ele trabalhava muito, ele tinha uma rotina de trabalho assim super estressante. Aí sabe o que aconteceu? Ele infartou. O coração dele foi quase que para o beleléu. E ali ele passou por um processo, teve que fazer algumas cirurgias, ficou afastado um tempo do trabalho e depois retornou. Ele falou que rapidinho ele descobriu o tempo para ele se alimentar direito, ele descobriu o tempo para ele fazer exercício e ele descobriu o tempo para ele tomar as medicações dele certinho. Então, ele percebeu que o que estava faltando não era tempo, o que estava faltando era a gestão do tempo. Todo líder, e principalmente o líder cristão, porque esse é o nosso assunto, precisa ter tempo para algumas prioridades. Tem uma frase do C.S. Lewis que diz assim, põe a primeira coisa em primeiro lugar e teremos a segunda a seguir. Põe a segunda coisa em primeiro lugar e perderemos ambas. O que ele está querendo dizer com esse pensamento? Que toda vez que eu estabeleço prioridades, as coisas vão se encaixando. Toda vez que eu pego algo que não é prioridade, eu coloco como prioridade ou como a primeira pedra, a primeira coisa mais importante na minha vida, as coisas se degringolam. E nessa época que nós estamos vivendo, século 21, ano de 2020, nós temos uma coisa chamada distrações, de todos os lados. E o líder cristão que quiser ser bem sucedido, ele vai ter que ter foco, como nós aprendemos na aula passada, foco em Deus, foco nas pessoas, foco nos seus objetivos e estabelecer prioridades. Nós temos que ter prioridades. Quer ver algumas prioridades? Primeiro, tempo para Deus, para orar, para ler a Bíblia, para ir à igreja, para exercitar a nossa fé. Nós precisamos ter tempo para a nossa família, porque um líder com a família destroçada, ele vai ter muita dificuldade de fazer a obra de Deus. Nós precisamos ter tempo para cuidar da nossa saúde. O que tem de pastor morrendo de forma precoce, irmãos, é uma barbaridade. E não é porque ele deveria morrer ou porque chegou a hora dele morrer. É porque durante toda a vida, muitas das vezes, durante 10, 20, 30 anos de ministério, ele negligenciou a sua saúde. Nós precisamos ter tempo para cuidar da nossa saúde, fazer exames médicos periódicos, pelo menos uma vez por ano, ir lá no médico, fazer um exame de sangue, pressão, enfim, saber o que está acontecendo conosco. Quarto lugar, nós precisamos ter tempo também, sabe para quê? Para Deus, para a família, para a saúde, mas nós temos que ter tempo para o lazer. Gente, toda pessoa que ele não tem momentos de lazer, para dar gargalhada, para brincar, para sorrir, para se divertir, para distrair a sua mente, ele se torna uma pessoa opaca. Ele vai se tornando uma pessoa sem criatividade. Ele vai perdendo a alegria da vida. Porque a vida não é só trabalho, 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 igreja, igreja, igreja. Nós precisamos de recreação. Isso pode acontecer dentro de casa, lendo um livro, vendo um bom filme, dando umas belas, umas gargalhadas com a sua família, saindo para comer um lanche. Hoje está meio difícil, né? Mas isso vai passar. Enfim, nós precisamos de tempo para lazer. É aquele tempo que a gente traz entretenimento para a mente. Também não podemos viver só de entretenimento, mas temos que ter um tempo para isso. E quinto lugar, nós precisamos ter tempo para os nossos amigos, queridos. Todo mundo deve ter pelo menos 3 a 6 pessoas que não são do seu círculo familiar, mas que são seus amigos. Gente que não é parente de sangue, mas pessoas com quem você pode abrir a vida. Falar do que você sente no coração, falar do que você pensa, falar dos seus sonhos, tratar das suas frustrações. Quando nós falamos de gestão do tempo, nós falamos de reservar um tempo para essas 5 coisas. Então, questões para reflexão. Pensa aí, quais tarefas inacabadas são motivo de grande preocupação para você neste instante? Você precisa acabar?
Tenta ter um foco maior nisso, porque isso está te incomodando e de repente vai atrapalhar toda a sua gestão do tempo. Eu indiquei um livro recentemente para os meus alunos e vou reindicá-lo, que é o livro A Tríade do Tempo. Um livro maravilhoso, tem disponível aí em PDF na internet, tem no YouTube ele para você ouvir e ver, tem vídeos sobre ele, enfim, gestão do tempo. Lá você vai aprender o que é mais importante na sua vida, o que é urgente e o que são as distrações. E você vai aprender a ter foco naquilo que é mais importante, naquilo que é prioritário. Segundo, faça uma lista de 2 ou 3 objetivos mais importantes em sua vida para as 2 próximas semanas. Para pensar. O que é mais importante para você nessa próxima quinzena e que muitas vezes está ficando para, digamos lá, segundo, terceiro, quarto ou quinto plano? É aquilo que nós falamos numa outra aula, autoavaliação, se autoavalie. Será que você não precisa voltar a estudar? Ah, pastor, mas eu já tenho graduação, eu já tenho pós-graduação, eu já tenho um MBA. É o suficiente? Não sei, de repente é. Mas talvez o seu problema não seja esse, talvez o seu problema seja tempo com o seu cônjuge. Quanto tempo vocês não saem para almoçar, bate papo junto, sentar, fazer um cafuné nela ou nele? Enfim, pensa. E seus filhos? Tem tido tempo para eles? Brincar, conversar, distrair, ver um bom filme junto, um bom desenho se for uma criança. Enfim, sair para comer um lanche. Enfim, nós precisamos pensar em 2 ou 3 objetivos para a gente ter para os próximos 15 dias. Coisas que são importantes para nós. Terceiro, quando foi a última vez que você separou ao menos 1 hora para analisar a direção em que você está indo? Querido, ninguém vai poder fazer isso por você. Você pode passar por um processo de coaching, você pode passar por um processo de mentoreamento, você pode passar por um curso de gestão. Se você não aplicar isso na sua vida, você vai viver a vida inteira perdido. É interessante você parar e avaliar. Onde estou? Falei disso na última aula. Quem quiser pegar o vídeo, dá uma olhada lá, está lá no YouTube. Quem sou, onde estou e para onde vou. É avaliar esse momento, as direções que você tomou até aqui e as direções que você precisa tomar para o dia de amanhã. É importante você pegar o papel e anotar, fazer uma lista de propósito, de objetivo, de coisas a realizar e pensar o que é urgente, o que é importante e o que são as circunstâncias que estão surgindo e que estão me distraindo. Há uma grande diferença entre estar muito ocupado e ser produtivo. Claramente podemos observar que existem pessoas que se esgotam trabalhando e não conseguem progresso algum, enquanto outras, com menor esforço, atingem objetivos e são bem sucedidas. Aprenda a valorizar o agora em sua administração de sua vida. Seja grato pelo ontem, pelo passado. Aprenda e extraia lições dele. E o futuro? O que eu faço com o futuro se eu tenho que valorizar o agora? Trabalhe hoje com confiança em Deus e ore como se tudo dependesse de Deus. Mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Essa é uma frase do grande evangelista Moody. Ou seja, o que tiver para Deus fazer, não põe a sua mão. É a área do impossível. Mas aquilo que você puder fazer, invista tempo agora para criar o amanhã que você almeja ou deseja. Então faça isso na construção de um amanhã melhor do que o dia de hoje. Gente, não dá para voltar lá atrás e mudar tudo, mas dá para a gente seguir em frente e construir uma nova realidade. Eu quero concluir aqui dizendo algumas coisas. Primeiro, devemos nos dar conta de que estamos marcando a vida de outras pessoas. Você é líder cristão? Não importa se você é um pastor, um bispo, um diácono, um apóstolo, um evangelista, uma diaconisa, um cooperador, um líder de jovens, de crianças, de adolescentes, de mulheres, de homens, de terceira idade, professor de escola bíblica. Você está marcando a vida de outras pessoas. A pergunta, está marcando para bem ou está marcando para mal? Dá para melhorar isso? Então guarde isso, líder. Estamos marcando a vida das outras pessoas. Segundo, Deus suscita líderes. Deus levanta líderes. Olha para o caso de Davi. Olha para o caso de Israel. Olha para o caso de Abraão. Olha para o caso de Noé. Olha para o caso de Jesus. Olha para o caso dos 12 apóstolos. Deus suscita líderes. Mas guarde uma coisa no seu coração.
se nós não valorizarmos aquilo que Ele está colocando em nossas mãos. A própria Bíblia fala que ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Então, Deus suscita líderes, mas Deus também encosta líderes. Paulo diz lá em 1 Coríntios 9, 27, que ele esmurrava o corpo dele, a servidão, como faz um atleta. Ele lutava contra as suas paixões, contra o seu eu, como faz um atleta. Sabe para quê? Para que pregando aos outros, ele mesmo não viesse a ser reprovado. Porque ele militava legitimamente e ele orientava as pessoas a fazer isso. Sabe para quê? Porque ele sabia que Deus levanta líderes, mas Deus também encosta líderes. Judas Iscariotes foi um dos líderes mais inteligentes que Jesus teve. Não foi à toa que Jesus confiou nele a tesouraria, mas Deus o rejeitou. Jesus o rejeitou. Por quê? Por causa da sua atitude de trair o mestre. Enfim, nós precisamos entender que Deus levanta, mas Deus também abate. A Bíblia diz que Ele dá vida, mas a Bíblia diz também que Ele tira a vida. Terceiro, o líder precisa saber que ele não é indispensável na obra de Deus ou insubstituível. Gente, humildade. Tem hora que eu vejo assim, dentro da liderança cristã, tanta arrogância. E tem um amigo meu, o pastor Josafá Rosendo, psicólogo, filósofo, professor de teologia, pastor. Ele costuma dizer, um grande problema da humanidade é que os sábios estão cheios de dúvidas, sempre querendo aprender, sempre querendo conhecer mais, e os tolos estão cheios de certeza. Gente, líder precisa aprender que ele não é insubstituível. Treinar pessoas para fazer as coisas no nosso lugar é muito importante. Ter pessoas que nos ajudam é muito importante. E nunca achar que a gente é dono da verdade. Gente, nós somos seres humanos, falíveis, falhos, imperfeitos. Então entenda, nós não somos insubstituíveis. E a obra de Deus ela não vai parar se a gente não fizer. Então, vamos dar oportunidade para outros. Vamos valorizar o trabalho dos outros. Vamos acreditar que Deus quer nos usar, mas que Ele usa o outro também. Que não é porque o outro não tem o mesmo pensamento que eu, que ele é meu inimigo. Quarto lugar, busque a Deus antes de qualquer decisão importante. Gente, o que tem de líder cristão naufragando na fé? Sabe por quê? Porque às vezes vai tomar as decisões e não pergunta nada para Deus. Se perguntando para Deus, orando, perguntando para os amigos, para a família, perguntando às vezes para os nossos líderes, às vezes a gente já fracassa. Imagina se tudo que a gente for fazer, a gente não buscar a orientação de Deus. Conversa com Deus, abra o seu coração para Ele, sobre a igreja que você quer abrir, sobre a equipe que você está liderando, sobre os projetos para o dia de amanhã. Acalma o teu coração. Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu as rédeas do universo não, e muito menos da sua vida e dos projetos que Ele tem com você. Busque a Deus, Ele vai te dirigir, Ele vai te orientar. Quinto lugar, consulte companheiros, líderes auxiliares, líderes antigos e pessoas idôneas. Um detalhe, que te amam. Gente, quem nos ama, mesmo que fale palavras que nos machuca com amor. A Bíblia fala fiel às feridas daqueles que nos amam. Tem pessoas que quando eles falam conosco, está lá em Provérbios, o que eles falam nos machucam, mas eles nos machucam por amor. O próprio Deus disse isso, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então busque conselhos de companheiros, de outros líderes, de auxiliares, de líderes antigos que são mais experientes que você, do que eu, pessoas idôneas, maduras, mas que você tenha uma certeza, essa pessoa me ama e ele nunca me daria um conselho para destruir a minha vida. Mais 2 conselhos para nós fecharmos a nossa aula. Saiba que Deus fala de muitas maneiras e não apenas da maneira que você está acostumado a ouvi-lo. Gente, às vezes nós acostumamos a ouvir Deus falar de uma forma e nós nunca nos abrimos para o novo. Ah não, mas sempre foi assim, tem que ser assim, se não for assim eu não quero. Gente, líder não pode pensar assim. Líder tem que abrir o coração e entender a voz de Deus.
Deus fala através de uma criança, Deus fala através de um adulto, Deus fala enquanto você lê a Bíblia, Deus fala através de uma aula, de uma live no Facebook, de um vídeo no YouTube. Deus fala de diversas formas. Ô líder, ô cristão, se abra para isso, para que Deus fale com você de outras maneiras e não só da mesma. Eu me recordo que uma vez eu congregava no Ministério do Belém, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, e eu estava numa reunião lá no Belenzinho, lá na rua Conselheiro Contegipe, na antiga sede do Ministério do Belém. E o pastor José Alberto estava pregando. Ele disse que ele era muito mais novo, hoje ele está com quase 90 anos. Naquela época, a filha dele, que é a Marta Costa, ainda era bem novinha. Era uma criança ainda, e ele estava dentro do escritório dele chorando e pedindo uma direção para Deus. Daqui a pouco aquela menina entrou, enquanto ele orava, bateu a mão no ombro dele, ele levantou a cabeça com os olhos marejados de lágrima. Ela olhou no olho dele e falou: papai, a luta vem e passa, não desanima não. E saiu correndo para brincar. Naquela hora ele começou a chorar, irmãos, mas não era mais de tristeza e nem de angústia, era de alegria, porque Deus tinha falado com ele. Deus tinha usado uma criança para trazer uma palavra, para suprir a necessidade dele naquele momento. Gente, eu não sei quem Deus vai usar para falar com você, mas Deus vai falar com você. Abra o seu ouvido e deixa Deus ministrar o teu coração. Sétimo e último ponto dessa aula e dessa conclusão. Nosso caráter, nossa responsabilidade, nossa forma de ser deve refletir o caráter, a personalidade e a forma de Jesus Cristo ser e agir. Gente, nós não estamos trabalhando para Deus, nós estamos trabalhando com Deus. Nós não estamos trabalhando para Jesus, nós estamos trabalhando com Jesus. Então, pensando nisso, traga Ele para mais perto. Às vezes, algumas perdas que a gente tem na vida não são perdas, são ganhos, porque essas perdas refletiram o caráter de Cristo em nós. Nem sempre é fácil entender isso, mas quando nós colamos o nosso coração com o coração de Cristo, a nossa alma com a alma de Cristo, e começamos a pensar e reagir como Ele agiria ou reagiria, as coisas começam a mudar. Um dia Jesus lavou os pés dos seus discípulos e ele disse: o que eu faço agora vocês não entendem, mas depois vocês entenderão. Tem coisa que nós só vamos entender daqui 10 anos, daqui 20 anos, e tem coisa que nós só vamos entender no céu, quando nós vermos a Jesus face a face. Mas apesar de tudo isso, tem uma convicção no teu coração: Cristo te ama. Foi Ele que te chamou e que te escolheu para esse trabalho de líder cristão. Una o teu coração ao dele, aumente a sua comunhão com ele, se entregue nos braços dele e diga: Senhor, me ajuda a refletir a sua personalidade, o seu caráter naquilo que eu faço e nas minhas reações. Irmãos, durante esses quase 30 anos de caminhada com Deus, de 93 para cá, 27 de agosto de 93, eu já tive tanta decepção, tanta frustração, já apanhei tanto de pessoas que eu amei, ajudei e aconselhei. Mas sabe por que eu não paro? Sabe por que eu continuo? Porque eu olho para Jesus. Eu descubro que aquilo que Jesus fez lá atrás, Ele sofreu muito mais do que eu enquanto estava fazendo. E Ele não se vingou. E Ele não justiçou ninguém. E Ele não desprezou ninguém, mas Ele seguiu a sua caminhada. E depois de muitos anos, de muitos séculos, Ele ainda continua colhendo os frutos daquilo que Ele fez. Líder cristão tem que pensar em legado, baseado naquilo que Jesus fez e naquilo que Jesus ensinou. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu ministério. Que Deus abençoe grandemente a obra das suas mãos. Eu profetizo sobre a tua vida que tu serás muito frutífero e muito frutífera naquilo que você faz. Seja um ministério com crianças, com adolescentes, com jovens, com homens, com mulheres, com músicos, dentro ou fora da igreja. Se você está fazendo para Ele, por Ele e para Ele, eu tenho certeza que o fruto virá. A bênção descerá sobre a tua vida e Deus te abençoará grandemente. Vamos orar? Lembrando a todos, próxima segunda-feira não tem live. Próxima segunda-feira
a aula é lá na nossa igreja, ok? A partir das 19 horas e 30 minutos e não às 20 horas como era antes. Vai começar às 19h30 e vai terminar às 21h. Toma todos os cuidados, vai com a sua máscara, lá vai ter álcool gel na porta, as cadeiras vão estar afastadas umas das outras, nós vamos voltar às nossas aulas presenciais, mas com todo cuidado, tenha responsabilidade. Lembre-se, ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Que Deus abençoe sua vida. Quarta-feira você tem mais uma oportunidade para aprender um pouco mais conosco aqui. A nossa aula de escola bíblica voltará a ser pela live. Os nossos cultos são sexta às 19h30 lá na igreja, domingo às 18 horas, mas o culto de quarta-feira, que é a escola bíblica, nós vamos continuar fazendo pela live do Facebook. Que Deus abençoe você. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este módulo que estamos encerrando hoje, pelo aprendizado e pela oportunidade que o Senhor nos deu de aprendermos e transmitirmos a Tua palavra sobre esse assunto tão importante que é a liderança cristã. Eu oro, Pai, e eu profetizo em nome de Jesus para que o ministério de liderança cristã desta pessoa seja abençoado e abençoador. Que ele possa frutificar na Tua obra, Pai, e fazer a diferença na vida de muita gente, de muitas pessoas. Frutifica a obra das mãos dos Teus filhos, ó Pai. Que a liderança que eles estão exercendo, que a obra que eles estão fazendo para o Senhor, venha trazer um grande galardão para eles, ó Pai. Mas muitas e muitas vidas edificadas para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Curta aí, comente, compartilhe, deixe aí a sua observação sobre esse trabalho. Se puder nos ajudar, compartilhe com outras pessoas aí na sua linha do tempo e venha trazer edificação espiritual para outras pessoas através desse trabalho que para mim é um ministério. Para mim, trabalhar com as redes sociais, trabalhar com a internet é um ministério que Deus me deu para alcançar muitas vidas. Eu me recordo quando no ano de 2010 eu comecei a escrever um blog. Se você colocar lá Pastor Davi Alencar Santana blog, você vai chegar no meu blog lá na internet. E eu achava que aquilo ia ser algo muito pequeno, mas de repente a gente consegue acompanhar pelo painel do administrador. Eu vi gente sendo abençoada em outros continentes, lá na África, lá na América do Norte, lá na Europa, e aquilo me mostrou o quanto é importante nós aproveitarmos as oportunidades que Deus está nos dando. Que Deus abençoe a tua vida, use as suas oportunidades para ser uma bênção na vida de alguém. Deus te abençoe, muito obrigado.